O que seria, professor, o Programa Nacional de Educação Científica Alberto Santos Dumont? Então, esse é um projeto que nós levamos ao senhor ministro da Educação, Fernando Haddad, que foi testado em Natal e na periferia de Natal, na cidade de Macaíba, um projeto de educação científica de crianças do ensino fundamental no contraturno da escola pública. Ou seja, a criança vai num turno para a escola pública no tempo dedicado e no outro turno ela vai para esse jardim de diversões, que são laboratórios de pesquisa criados para a criança, onde ela aprende ciência fazendo ciência, que é a única forma de aprender. É uma outra jornada, então, que isso, você está propondo. É um outro turno. E eles aceitam isso bem e tal? Não? Não, a nossa escola, o nosso índice de evasão é menos de 1%. Olha. A nossa escola abre às 7h30 da manhã, às 6h30, se o senhor for lá, as criancinhas estão todas sentadas na calçada, esperando para entrar na escola. Professor. A escola se transforma num lar, num quintal, num parque de diversões, literalmente. E essas crianças tiveram uma explosão, né, de performance na escola regular, o que nos levou a propor ao senhor ministro a levar esse programa para todo o resto do Brasil. Replicar no país inteiro. Mas isso não é curricular, é? Isso é... Não, é um programa de educação científica, não é reforço escolar, não é... E o que acontece é que nós observamos nesses 4 anos de experiência piloto, com 1.000 crianças por ano lá no Rio Grande do Norte, nós já temos 400 na Bahia, fizemos agora uma proposta ao MEC de criar o que eu estou chamando de escolas sem fronteiras, que são escolas como essas em cidades fronteiriças do Brasil com os países da América do Sul, né, 12 localidades no Brasil. A ideia é que essa criança tenha uma educação em tempo integral. Ela tem uma educação da escola pública, mais a educação científica. O tempo integral hoje não chega a 800 horas. Não. O período de escolaridade hoje, né? 800 horas por ano. Então, agora, o que nós observamos é que nessa escola, na nossa escola, a criança é protagonista do próprio ensino. Ela é como se fosse um stockholder da escola. Ela participa da escola como se aquilo pertencesse a ela. E ela sabe que ali ela tem 2 coisas fundamentais. Amor incondicional e a possibilidade de exercer a sua própria criatividade para atingir o seu próprio limite. Professor, eu preciso voltar. Eu não consegui fazer pergunta na oportunidade, quando a oportunidade surgiu. Eu vou atropelar o assunto aqui. É o seguinte, o ministro ele fez a sua manifestação. Eu quero citar para o senhor aqui um caso. O senhor já deve ter enfrentado situações parecidas com essas, se é que não enfrenta ainda hoje. É o caso de um professor da Universidade Federal de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto, que tenta há 20 anos desenvolver uma vacina para tuberculose, que é uma doença que acomete 2 bilhões de pessoas ao redor do planeta, e não tem apoio governamental suficiente, não tem a acolhida da iniciativa privada, porque isso é uma doença de pobre, não gera lucro para a indústria farmacêutica, pelo menos não gera a perspectiva de lucro relevante. Não precisava aí que o Estado mesmo fizesse uma autocrítica, porque só para licenciar, segundo o professor Célio Silva, a vacina que ele está desenvolvendo há 20 anos, são quase, ele vai precisar de quase $1 bilhão, o que é inviável para um cientista que está lá parado na bancada de um laboratório. Eu não conheço o projeto em particular, mas evidentemente o que nós precisamos é de um sistema operacional científico no Brasil que permita inventores que não necessariamente estão nem na academia, pessoas que têm ideias brilhantes, que têm ideias revolucionárias, que vão mudar, como nesse caso, se for correto, né, o destino de milhões de pessoas, que elas tenham canais para levar suas invenções, as suas ideias para o Estado, para a iniciativa privada, para que elas possam ser suportadas. E para isso existem mecanismos. Os mecanismos são conhecidos no mundo inteiro. E quais são esses mecanismos? Por exemplo, nos Estados Unidos, você não precisa ser um professor numa universidade americana para conseguir financiamento do governo americano para desenvolver uma ideia científica. Você pode ser um inventor. Existe a profissão de inventor, né? Nós estamos fazendo, por exemplo, um programa piloto lá em Natal com 22 crianças antes da entrada do ensino médio. Eles acabaram de entrar no ensino médio. Nós demos uma bolsa jovem cientista, que é o maior salário da família de cada uma dessas crianças. E essas crianças foram inseridas nos laboratórios do nosso instituto antes de ir para o ensino médio. Nós já temos desse experimento, desse embrião, por exemplo, crianças que estão fazendo projetos científicos, trabalhando na rotina de laboratórios, sem nem ter entrado na universidade. Algumas dessas crianças querem ser inventores, algumas dessas crianças querem ser empreendedores científicos. E eles já têm embriões de ideias. Por exemplo, 4 dessas crianças estão usando um equipamento que só existe em 2 ou 3 no Brasil, que é uma ressonância de bancada para medir conteúdo oleico de sementes do semiárido nordestino, para ver quais são potenciais alternativas para biodiesel. Essas crianças estamos falando de crianças de que idade? 14 a 16 anos. E esses 4 começaram... Eles estão produzindo ciência. Eles estão produzindo ciência que tem uma implicação no futuro do Brasil
porque eles estão começando a classificar potenciais sementes que podem ser usadas no futuro para a produção de biodiesel no semiárido brasileiro. Né? Então são 4 meninos orientados por um doutor, mas que estão operando um equipamento que técnicos da Embrapa operam. Professor Miguel Nicoleles, a geneticista Lígia da Veiga Pereira, professora do Instituto de Biociência da Universidade de São Paulo, ela preparou algumas perguntas para o senhor, ela que é uma das referências brasileiras em pesquisas com células-tronco, para aplicação sobretudo na medicina. Então nós vamos conferir agora a primeira questão que ela levanta aqui. Olá, professor Nicoleles. Você é um grande candidato a prêmio Nobel e com a maior justiça. E aqui no Brasil a gente já se fala, né, que você pode ser o primeiro Nobel brasileiro. Eu queria que você discutisse essa questão das condições que a gente tem de fazer ciência aqui no Brasil. Você foi para os Estados Unidos, lá você pôde exercer todo o seu potencial produtivo, foram dadas as condições adequadas. Como são essas condições aqui no Brasil e o que a gente pode fazer para dar condições para os pesquisadores brasileiros de exercerem todo o seu potencial de trabalho? Eu acho que é importante enfatizar aqui que o que eu vi de talento científico lá fora nos Estados Unidos e o que eu vejo no Brasil não é diferente. O talento científico brasileiro é enorme. Nós temos pessoas, grande número de talentos, jovens, pesquisadores sêniores reconhecidos no mundo inteiro que estão no Brasil. E como a professora mencionou, o que existe é o diferencial de condições de trabalho. Isso é óbvio, né? E essa é uma questão que a Comissão do Futuro se dispõe a estudar a fundo, fazer um diagnóstico detalhado. Nós estamos trazendo especialistas da Europa, dos Estados Unidos, que já estiveram envolvidos em projetos similares em outros países, para realmente fazer um diagnóstico do que precisa ser mudado. Porque, como a professora falou, se as condições fossem iguais, né, aqui no Brasil, levaríamos uma grande vantagem. Nós teríamos uma vantagem tremenda, porque a nossa criatividade científica é muito grande. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. O senhor também, numa outra entrevista, o senhor falou de o jeito brasileiro de fazer ciência. O senhor mesmo, quando chegou nos Estados Unidos, parece que o senhor levou para lá essa cintura brasileira para resolver problemas e tal. Foi uma coisa e com muito... isso o senhor queimou algumas etapas. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. É criatividade pura e simples ou o que é isso? Porque mesmo, quer dizer, quando a gente cresce em situações adversas, né, como o cientista brasileiro se forma em situações adversas. Então ele tem que, para fazer algo, ele tem que improvisar, ele tem que achar caminhos novos, procedimentos novos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, o meu orientador americano me deu o que a gente chama, na nossa gíria, né, uma Ferrari. Um laboratório que era uma Ferrari, né? Só que assim, os alunos americanos que eram meus contemporâneos não tinham crescido nas mesmas condições de penúria e de dificuldades. Então eu comecei a implementar programas e procedimentos dentro do laboratório que inicialmente salvou muito dinheiro para o meu chefe. E a produtividade aumentou muito, porque eu conseguia maximizar os recursos de uma maneira que ele nunca tinha visto. Quer dizer, a experiência com a jangada ajudou a melhorar a velocidade do da transatlântico. Ferrari. E no final das contas, o nosso projeto conjunto, o meu orientador, o Dr. John Chapin, que é um dos grandes neurofisiologistas da segunda metade do século XX, o que ele dizia sempre para mim é o seguinte: se não tivesse um brasileiro aqui, não tinha saído. Mas olha, é muito produtivo o brasileiro na bancada, no laboratório, na prancheta, construindo avião. Mas, assim, só para lembrar aqui, o Santos Dumont, de quem o senhor tanto gosta e cita tanto, o senhor mesmo, só puderam desenvolver o talento que tem, o potencial, porque saíram do país. Não, eu discordo. O país exila os seus cientistas. Eu ouço muito isso, inclusive eu ouço muito que tanto ele quanto outros não são brasileiros porque foram para o exterior. Na realidade, o Santos Dumont desenvolveu a sua arte montando e desmontando locomotiva na fazenda do pai. Em Campinas. Mas foi montar seu primeiro balão em Paris. Não, ele foi lá porque, sim, ele tinha uma família, uma ligação com Paris, com a França muito grande. Ele teve mentores franceses, né, em aerodinâmica, física. Falava francês e tal. Mas realmente, o sonho de voar nasceu no Brasil. E a articulação mecânica, porque o pai dele tinha um trem dentro da fazenda para transportar café. O trem caipira, né? Que era um dos maiores produtores de café do mundo. Né? E quando a mãe perguntou para o Santos Dumont: meu filho, o que você vai fazer? A resposta do Santos Dumont é a coisa mais emblemática da história da ciência brasileira. A resposta é: eu vou voar. E ele fez algo muito raro na história do Brasil. Ele cumpriu a palavra. Ele voou. Ele voou, né? E essa conexão que a gente ensina para nossas crianças em Natal, de empenhar a palavra e fazer,
é algo muito fundamental para o futuro da nossa cultura. Por falar nisso, existe uma promessa, eu não sei se é uma promessa, se é uma palavra empenhada, mas existe uma expectativa e uma esperança muito grande de que na Copa do Mundo nós vamos ver um chute inicial diferente. Isso é uma promessa sua? Bom, eu queria que o senhor explicasse. Não, que projeto é esse? Que projeto é esse? Que sonho é esse? Exato. Esse é um projeto que há muitos anos vem sido fomentado, né, para um consórcio internacional que eu coordeno, chamado Walk Again Project, ou Andar de Novo, o projeto Andar de Novo, que é a ideia de usar a interface cérebro-máquina em pacientes quadriplégicos para fazer com que um adolescente ou adolescentes voltem a andar, ou pacientes quadriplégicos, eu deveria dizer melhor, voltem a andar comandando uma veste robótica de corpo inteiro. Tipo astronautas? Tipo uma veste de astronauta, que a gente chama de exoesqueleto, né? Robótico, que vai do pescoço até as pernas. Exoesqueleto. Que nem do besouro, né? Certo. E comandado pelo pensamento, através de uma ligação que transmitiria o pensamento, as ondas elétricas do cérebro para comandar essa veste. E há alguns meses atrás, conversando com os nossos colegas todos, eu cheguei à conclusão que seria emblemático para a ciência brasileira e para o Brasil, num evento que tanto tem a ver com o Brasil, que é a abertura da Copa do Mundo de 2014, né? E com assistência de 2 bilhões de pessoas no mínimo, que estariam lá esperando só um show da seleção brasileira num jogo, além do show, que eu espero, né, que o Brasil ganhe o jogo. Esse jogo poderia se transformar num único jogo da Copa do Mundo do Brasil, em que o Brasil participou, em que ninguém vai lembrar do resultado. O resultado vai ser secundário, porque se você conseguir fazer 2 adolescentes entrarem com a seleção brasileira em campo, andando, adolescentes quadriplégicos, que até aquele dia não podiam andar, vestidos com a camisa e com as cores da seleção brasileira, andando e se dirigirem ao meio do campo e darem o chute inicial da Copa do Mundo. Isso vale por 1000 gols. A imagem que o Brasil vai ter no mundo, né, vai mudar instantaneamente. Agora, mas, tecnicamente, isso hoje é uma realidade. Não, ele não é uma realidade hoje. Ele é como ir para a Lua. É quando os americanos disseram, até o final da nossa década, nós vamos ir para a Lua. Dizer, ele é teoricamente possível. Eu tenho total confiança que ele pode ser feito, né, mas ele precisa de um esforço simultâneo, né, do Brasil, dos parceiros desse consórcio, a Suíça, a Alemanha, os Estados Unidos, né, os grupos de pesquisa desses países, para que isso se realize. Ele pode ser realizável tanto quanto os americanos foram para a Lua. Por isso que eu gosto de chamar isso do moonshot brasileiro. Eu escrevi um artigo recentemente onde eu chamo moonshot era a gíria que os americanos usaram para o tiro para a Lua, né? Chute na Lua, tiro na Lua. Então, para nós seria o chute na Lua, né? Chute na bola. O chute na bola que vai se transformar, se isso acontecer, na minha opinião, em algo emblemático, né? Muito bem, nós, professor, voltaremos a esse tema que é cinematográfico, digamos assim, não, perdão, televisivo, depois do nosso primeiro intervalo. O Canal Livre volta em um instante.